E boa noite. Cá estamos nós para um direto que não foi planeado. Desta vez não anunciei para ninguém, mas ao mesmo tempo senti necessidade de expressar. Não há planos, de facto, para esta live. Talvez esse seja o nosso maior medo. O medo de não ter nada planeado e ainda assim executar ou fazer. Muitas vezes as minhas infinitas conversas com a expressão divina em mim, eu questiono-me de facto o que é que eu realmente sei. Será que aquilo que eu sei eu realmente sei? Ou será que na verdade eu não sei nada e vivo a ilusão de que sei alguma coisa? Estava a ponderar falar sobre aqui a questão da sabedoria, da erudição, algo que sempre me chamou muita atenção. Desde pequena sempre fui uma pessoa uma criança, né? Muito observadora, sempre prestando atenção aos pequenos detalhes da vida, prestando atenção a como é que as pessoas se comportam, prestando atenção ao que é que elas sentem, o que é que poderia passar pela mente delas. E talvez por ter desenvolvido esta característica de ser muito observadora e ao mesmo tempo de ver tantas formas de ser, tantas formas de estar, pouco ou quase nenhum julgamento fazia sobre as situações, porque cada um sabe da sua experiência pessoal. Cada um sabe o que é que está a passar neste momento. Cada um tem a sua percepção individual desta vida, não é? E acho que uma das características para de facto nós desenvolvermos uma sabedoria que não é apenas conhecimento linear, mas conhecimento de facto colocado na prática, ou seja, é viver na prática aquilo que nós sabemos ou pensamos que sabemos, tem a ver justamente com esta capacidade de observar sem julgar. Hei de fazer algumas lives sobre a questão do julgamento. Talvez o julgamento seja dos maiores bloqueios que nos impedem de facto de viver o amor na plenitude. E é verdade. Sempre que julgamos não estamos a amar, né? Julgar é não amar. E vou deixar isso para outra live. Aqui a minha questão era sobre o saber. Sócrates costumava dizer que quanto mais ele sabia, mais ele não sabia. Portanto, só sei que nada sei. E na medida que nós vamos tornando-nos mais observadores e não tanto julgadores, na medida que vamos estando mais alerta, mais atentos, procurando ver todas as questões para além daquilo que nós consideramos que é o óbvio, de facto o saber não é real. A nossa sabedoria, ou aquilo que nós pensamos que sabemos, ou o conhecimento que pensamos que temos, não é real. Porque nada aqui é consistente, nada aqui é absoluto, nada aqui é definitivo, não é? Não há aqui nada no qual nós possamos dizer isto é a certeza absoluta, isto eu tenho a certeza absoluta. Tudo aqui é volátil, tudo aqui vai e vem, tudo aqui nasce e morre. Então, onde é que está a verdade? Onde podemos nós encontrar alguma certeza de alguma coisa? Só no ato de contemplar, observar, sem julgar. Porque a ausência de julgamento eventualmente nos levará ao caminho daquilo que é verdadeiro. Nós vivemos agora numa era de excesso de informação. Há informação por todo o lado. Muitas palavras, muitas imagens,
muito estímulo mental, visual, e a nossa percepção, ela vê de tudo um pouco e ao mesmo tempo nada vê. Nós aqui vemos muitas coisas e ao mesmo tempo essas coisas, o que é que elas são? O que é que elas significam? Para que é que servem? Essa é a questão fundamental. O que quer que eu esteja a fazer, eu posso sempre fazer esta pergunta: para que é que serve? Logo aí entenderemos se a informação que eu estou a consumir ela é útil ou se ela simplesmente não tem significado, não tem a importância que eu acho que deveria ter. Desenvolver o discernimento não é algo que eu considero que seja fácil, é preciso nós estarmos num estado de contínua vigilância. O discernimento é algo que é natural do nosso ser, mas para o ego isso não existe. O ego é a total manipulação de informação, é a confusão total, pensamentos infinitos que nunca mais acabam na nossa mente. Uma das características, sim, da sabedoria, se é que podemos dizer que existe realmente sabedoria, é o discernimento. E por muito tempo eu senti na minha vida que não tinha discernimento para nada. Não tinha mesmo discernimento mesmo para nada. E tudo era muito confuso aqui. Eu via as pessoas a opinarem de tudo um pouco, falarem de tudo um pouco, mas eu dizia: e onde é que está a verdade? O que é a verdade aqui? Cada um tem a sua visão, cada um tem as suas ideias, cada um vive o seu mundo subjetivo, o seu mundo particular. Onde de facto eu posso obter o discernimento? Quando me aquieto, quando observo e simplesmente nada faço. Aí, no estado de não fazer nada, nós conseguimos perceber que não há nada para saber. É só contemplar. É só deixar ser. E essa é a ação mais difícil que nós podemos alguma vez conceber, estando identificados com o ego. Só o deixar ser. Quão difícil isso pode ser. É preciso que a mente esteja vazia de conceitos, vazia de ideias, que ela esteja aberta para tudo e todos, num estado de curiosidade infinita, mas simultaneamente sem buscar interpretar absolutamente nada, para de facto não só ter o discernimento, como ter a empatia, a compaixão, o profundo entendimento de que, por mais estranho que isto possa parecer, está tudo a acontecer exatamente como tem que acontecer. Eu só tenho que observar e aceitar. E essa aceitação, ela não vem da interpretação da mente, ela não vem de um estado individual, não vem do ego. Porque o ego nada sabe. O ego pensa que sabe muita coisa. A partir do momento que nós deixamos de nos identificarmos com o bonequinho, com a vozinha que fala na nossa mente, há um entendimento mais profundo da vida. Há um estado de aceitação plena da vida tal e qual como ela é. Porque entendemos que a nossa percepção individual ela é totalmente equivocada. Ela nada vê. Na nossa percepção individual nós somos totalmente cegos. Nós não vemos nada. E é muito fácil saber porque não vemos nada. Porque não estamos a ver com os olhos do amor. Os olhos do amor tornam tudo muito simples. Muito simples. Permite-nos ter uma visão holística, uma visão total,
Há uma total ausência de defesas, há uma total ausência de julgamento, há uma paciência infinita, um sentimento de humildade enorme, porque de facto, diante da vida, que é algo tão vivo, algo tão gigantesco, algo tão grandioso, o que somos nós? Viajantes, meros contempladores, grãos de areia. Podemos ser muitas coisas e ao mesmo tempo não somos nenhuma delas. Verdade seja dita. E é cada vez mais neste estado de contemplação, de silêncio e quietude interior, de permitir que a vida me mostre como as coisas são, sem buscar interpretá-las por conta própria, que de facto nós temos aquilo que nós chamamos uma revelação, ou várias revelações. Nós vivemos aquilo que nós chamamos de milagres. Os milagres da vida estão sempre aqui. Tudo na vida é belo, tudo é perfeito. Quando simplesmente deixamos de interferir com o processo. A vida é um processo natural, tão natural quanto o respirar. Então, quando eu permito-me viver de uma forma tão natural quanto o respirar, sem seguir as fantasias da mente, sem me deixar iludir pela vozinha que fala constantemente e que me puxa entre passado e futuro, futuro e passado, algo que realmente não existe agora. A vida é simples, é muito simples mesmo. Uma simplicidade e uma inocência tal que liberta-nos da cegueira em que temos andado a viver o tempo inteiro neste mundo. Uma coisa que eu nunca busquei fazer, ou pelo menos não é esse o meu entendimento das coisas, é ser um guia para pessoas, porque todos nós já temos o nosso guia interno, todos nós já temos o nosso professor. Se eu vos disser exatamente aquilo que vocês têm que fazer para resolver os vossos problemas, eu não estou a permitir que vocês descubram o professor, o guia interno dentro de vocês. Então, eu nunca segui um professor ou um guia fora de mim. Sempre busquei-o no meu interior. Porque eu sabia que a partir do momento que eu seguisse algo ou alguém cá fora, o saber dessa pessoa é limitado, assim como o meu. Então eu tinha que ir buscar o saber ou a verdade dentro de mim. Não podia ser fora. Obrigada. Gratidão pelo comentário. De facto, é difícil para nós conceber esta ideia de que existe um mestre interior que já sabe tudo. Sim, nós temos muitos medos, temos muitas inseguranças quando estamos identificados com o bonequinho, com o falso eu, não é? Aquilo que eu chamo o fantoche que habita na nossa mente. Mas à medida que vamos tomando consciência do tamanho da insanidade desse bonequinho que fala em nós, que busca informação em todo o sítio, que está sempre à procura de estímulos cá fora, e rendemos-nos para esse guia que eu falo que existe dentro de nós. Eu não sei descrever, é tão simples. É uma desconstrução de toda a complexidade que nós criamos, não é?
toda a dificuldade que nós temos, simplesmente viver. Viver não requer nada, só requer a tua presença aqui e agora. Não é difícil. O desafiante é deixar de seguir as armadilhas da mente, né? Deixar de seguir os pensamentos ruminantes. Esse é o grande desafio, é superar as ilusões da mente. Mas uma vez que persistamos na nossa meta, uma vez que continuemos na nossa jornada com paciência e com calma, pouco a pouco veremos com toda a clareza que não há nada para ser feito, não há nada para saber, não há nada para se dizer. E eu estou apenas a encher o ar com palavras. Já está tudo dentro de nós, absolutamente tudo. E porquê é que eu estou a fazer esta live? Porque há esta necessidade, se é que eu chamo necessidade, de partilhar com o simples ser, com o simples viver. Acho que estamos todos um pouco saturados do mundo, não é? Das complexidades, dos stresses, das angústias, das metas que nunca alcançamos, das coisas que virão, das coisas que já foram. E entre o tempo e o espaço perdemos tantas vezes em inúmeros pensamentos, em inúmeras ilusões. Coisas que achamos que são importantes para a nossa vida e depois, cedo ou tarde, se revelam seriam nada. Então, nós somos buscadores da luz, nós somos buscadores da verdade. E a verdade não é informação, a verdade é o próprio ser. Então, não é lendo livros, não é ouvindo pessoas que aparentemente têm mais conhecimento, não é vendo vídeos que eu realmente vou descobrir quem sou. Posso ter um entendimento intelectual, é verdade. Posso ter uma aprendizagem inicialmente interpretativa, mas chega um ponto em que nós temos mesmo de deixar de interpretar toda e qualquer coisa se de facto queremos alcançar o nosso verdadeiro ser, porque ele não é algo a ser interpretado. Ele já é tudo. Ele é o puro ser, isento de informação, isento de saber. Ele é a pura expressão do próprio silêncio. E quando dou por mim nesta mente quieta e silenciosa, agora por vezes até torna-se difícil para mim expressar-me, porque eu agora não estou a seguir nenhum guião, não estou a ler nada. Aliás, eu tenho feito lives sobre um curso em milagres e trago várias interpretações do curso, porque de facto, para nós desfazermos o ego, inicialmente temos que ter alguma interpretação. Mas na medida que vamos desfazendo o ego, pouco ou nenhuma interpretação é necessária. E aí, por mais estranho que pareça, de facto, parece que o falar torna-se mais difícil. É como se o tempo inteiro estivesse em silêncio e estivesse à busca de palavras para tentar exprimir aquilo que é inexprimível. É muito estranho isto. Nós invertemos literalmente a nossa forma de pensar. Se antes tínhamos que usar muitas palavras para nos fazermos entender, na medida que nós voltamos outra vez à nossa origem, voltamos ao nosso ser, as palavras quase que se tornam um esforço. É difícil exprimir aquilo que só pode ser sentido na prática. Então há de chegar uma altura, uma fase,
em que nós não vamos precisar de utilizar palavras para nos comunicarmos, porque a palavra por si é um bloqueio. Inicialmente ajuda, no caminho é uma ponte, mas para alcançar aquilo que é verdadeiro em nós, para alcançar o Deus em nós, as palavras não têm mais lugar, não têm mais espaço. E as mensagens não são planeadas. Elas simplesmente saem. Eu não planeei esta live, eu disse assim, ok, há algo aqui para ser dito, não sei exatamente o quê, mas vou deitar cá por fora. E depois vem aquele bichinho e vem dizer assim, mas achas que as pessoas vão entender alguma coisa daquilo que estás a dizer? Não interessa. Porque é tão simples, tão simples, tão simples. E a verdade que está em nós é tão pura, tão inocente, tão verdadeira em nós, que eu tenho esta plena consciência que aqueles que se conectam verdadeiramente com o seu coração vão entender o que eu estou a querer dizer, mesmo que pareça altamente abstrato e sem direção nenhuma. Porque o nosso ser verdadeiro, ele não tem direção. Como é que ele se pode dirigir para algum lado se ele é tudo? Ele é todas as coisas e todos os seres. Então, parece que eu estou a falar para uma câmara e que tem outras pessoas aí desse lado a ouvirem agora, ou talvez mais tarde, quando esta gravação acabar. Mas não existe o outro, sou sempre eu a falar comigo mesmo o tempo inteiro. E é exatamente isso que eu estou a sentir agora, que eu estou a falar para mim mesma. É muito engraçado. Nós só estamos neste caminho que nós chamamos muitas vezes o caminho do despertar, o caminho da jornada de luz, sei lá, chamamos muitas coisas, só para nos lembrarmos que só existe um só ser. Sou eu e não existe mais ninguém. E esse eu nem palavra tem. Então, para que serve a comunicação? Para que serve saber alguma coisa? Nós primeiro construímos o saber, primeiro construímos a comunicação, criamos a complexidade toda, a informação, para depois tirar tudo isso, desfazer completamente isso. Porque em última instância é isso, quando nós entendemos que, na verdade, todas as metas que nós criamos, todos os sonhos que nós manifestamos, serviam única e exclusivamente para nada. Na verdade, a única coisa que nós queríamos era o nosso verdadeiro ser. Toda a informação, todo o conhecimento, toda a sabedoria que nós adquirimos, ela não serve para nada. Não serve mesmo para nada. A única coisa que nós buscámos o tempo inteiro era o nosso próprio ser. A alegria e a satisfação de ser, só ser. E a ser não precisa de conhecimento. Não precisa de saber mais nada. Ele já é tudo. Então, quantas vezes repito isto? Só estamos a lembrar quem nós somos, mais nada. O tempo inteiro. Todo momento e a toda hora. O que quer que eu esteja aqui a fazer. Não interessa quanto tempo passe. Não interessa quantas distrações hajam aqui no mundo. Em última instância, a única coisa que estamos aqui para fazer é só lembrar quem nós somos. Não há nada de especial. Não há nada de transcendental. Não há nada de difícil. A dificuldade está em acreditar que é só isso. É somente isso que nós viemos cá fazer. E é só essa a meta. Voltar a ser quem eu já sou. Pura alegria. Pura satisfação. São palavras. O ser está para além das palavras.
Então, eu acho que abandonei um bocadinho esta ideia de que nós precisamos de terapia. Durante bastante tempo andei nestas sombras infinitas de acreditar que eu precisava de terapia, ou que eu precisava de fazer uma terapia, eu precisava de dar terapia aos outros. Até entender que era só eu, nas minhas infinitas divagações, a achar que existe alguma coisa para ser corrigida fora de mim. Não há nada para ser corrigido fora de mim. Somente eu, a olhar para sombras, a olhar para ilusões e a acreditar que de facto há alguma coisa para se fazer. A partir do momento que eu percebi que a maior mentira que eu estava a viver era a mentira do ser, mas eu percebi que isso era mesmo uma grande ilusão vivida na prática, eu larguei esta ideia de que é preciso terapia, que é preciso fazer alguma coisa. Isso é o que nos está a impedir de voltar a ser quem somos. É o acreditar que a doença é real, que o problema é real. E isso é olhar para a sombra, não para a luz que nós somos. Então, como podemos nós voltar a ser se estamos sempre a olhar para ilusões o tempo inteiro? Como podemos nós voltar a ser um com Deus se estamos sempre a olhar para o mundo e a dar validade a tudo isto que não é criação de Deus? Se Deus é só um, tudo o que eu vejo como sendo separado de mim não é a realidade. Então, para que dar significado às palavras, se as palavras, a partir do momento que as interpreto, são separação? Por que dar importância às palavras? Só se eu estou à procura do significado do meu ser fora de mim. Mas se eu sou o próprio ser, então que significado é que têm as palavras e que importância é que elas têm? Que importância tem tudo aquilo que eu conquistei neste mundo? Se aquilo que está no mundo não é aquilo que eu sou. Sou e não sou. Tudo é Deus e ao mesmo tempo nada disto é Deus. Coisa tão estranha. Por isso é que foi criado um manual tão gigante quanto este do Curso em Milagres, uma coisa tão grandita quanto esta. Todas estas palavras todas só para explicar que tudo aquilo que estás a ver é uma ilusão. Tudo aquilo que tu estás a experimentar aí não é real. Só tens de estar atento na tua mente, estar consciente de quem tu és e tudo aquilo que parecia real desfaz naturalmente. E só o próprio Deus permanece, porque só Ele é real. Não existe mais nada. Mas a descida para a ignorância foi muito grande. Por isso é que agora parece extremamente difícil desconstruir o pensamento, o significado que nós demos aos pensamentos e voltar ao puro silêncio. Tão simples é a verdade e tão complexa é a mente que nós criamos que dá validade a tanta coisa. Não tem importância. Como pode o mundo e todas as minhas preocupações e todos os meus anseios, terem mais importância que eu mesma, que o meu próprio ser? É o mundo mais importante do que o próprio amor? É tudo aquilo que acontece no mundo mais importante do que a verdade, do que a luz, do que o próprio Deus? Se isso for assim,
Então nós estamos a esquecer-nos de nós mesmos. E de que adianta viver uma vida no qual eu esqueci de quem eu sou? Não serve para nada. Então é simples. É bem simples. E é esse o exercício que eu fiz o tempo inteiro para comigo. Lembrar-me que tudo é simples. Se é simples, então tudo o que é complexo eu deixo ir. Não faz parte de mim. Não faz parte do meu ser. Não é aquilo que eu sou. Então, na medida que nós vamos desfazendo os nossos reflexos sombrios uns nos outros, na medida que eu vou desfazendo o meu autoconceito, facilmente eu consigo ver como o outro é. Ele é aquilo que eu também sou. Ele é amor. A mais pura expressão de amor perfeito, tal como Deus criou. Coisa tão maravilhosa, não é? Descobrir isso. Na experiência pessoal é indescritível. É um sentimento de união gigante. Como se tudo o resto tivesse perdido o sentido. Nada mais faz sentido. Então toda esta abominação à ideia de um Deus é só porque nós interpretamos Deus à imagem do ego, não de acordo com aquilo que é o nosso ser verdadeiro. E essa pureza, essa maneira de ser e de estar, ela não vem do mundo, definitivamente. Então é isso. Não há nada. Não há problemas. Não há questões. Não há dúvidas. Não há nada. Na quietude, na paz, na serenidade completa, perfeita de Deus, não há nada. É só testemunhar, é só presenciar, é só viver, é só ser. Não é preciso horas e horas de meditação para chegar a este ponto. É só largar, soltar, libertar. Dia após dia, momento após momento. Só soltar. Não há mais nada. Eu não tenho mais nada para dizer. Ai, isto é tão engraçado. É muito engraçado mesmo. Uma conversa sobre nada. Foi essa a conclusão. Vamos chegar à conclusão que afinal não precisamos fazer nada, não precisamos ser nada, não precisamos dizer nada. É só deixar o nada manifestar-se naturalmente. E tudo é, tal e qual como tem que ser. Coisa extraordinária. Então, gratidão por este pedaço de atenção que me foi concedido. A este bonequinho, a esta forma, que veio aqui expressar isto. Nem sei exatamente como, nem sei exatamente porquê, mas é isto que tem que ser, não temos que julgar, só temos que expressar. Há de fazer sempre sentido para mais alguém, mais um irmão. E esse meu irmão
Sou eu na mesma o tempo inteiro. Então, está feita a dissertação. Está expressado aquilo que eu tinha para expressar. Esta expressão também não me pertence. Não pertence a nada nem a ninguém. É o que é. Conversa de loucos. Isto parece mesmo uma conversa de loucos. Mas, olhem, contém todo o amor e toda a paz e toda a serenidade. Recebam esse amor, essa paz e essa serenidade. É leve, é suave. É a coisa mais deliciosa de sempre para se viver e se experienciar dentro de nós, literalmente. Tão bom que é que eu tento usar palavras e não consigo utilizar. Eu digo as palavras, mas as palavras parecem demasiado pequenas para fazer caber estes sentimentos tão profundos e tão deliciosos. Eu só me consigo rir, porque o que é que eu posso fazer mais se não rir da incapacidade que se torna, não é, de comunicar aquilo que se é. Não é possível comunicar o que se é, simplesmente é. É engraçado. O universo realmente é uma grande anedota. Quando finalmente entendemos o seu sentido, aí nos rimos, não é? E agora tudo faz sentido. E ainda bem que chega um ponto em que todos nós tiramos o véu e chegamos a essa conclusão. Há um entendimento maior por detrás de todas as coisas. Busca primeiro o ser e depois tudo o resto vem. Tenham uma boa noite. Gratidão por aqueles que vieram e foram. Estamos sempre a cruzar-nos, ir e vir, ir e vir. É mesmo isso, é pura felicidade. Tanto conhecimento, é isso mesmo. Aí está, o eu sou é tão simples, é tão simples. O que é que se pode dizer sobre ele? Ele simplesmente é. É muito simples mesmo. E é isso, vamos tirar as palavras e vamos só buscar o meu verdadeiro ser. Ele está lá. E é perfeito. Então, muito obrigada. Muito obrigada, gratidão por quem esteve aqui. Temos muitos nomes, mas nenhum nome nos serve. Demasiado limitativo para nós. Somos muito mais do que nomes. Então, uma boa noite. E até uma próxima live que espero talvez vir a ter um nome. Esta live não tem nome. A próxima talvez já tenha. Enfim, gratidão. E até uma próxima.